Olá! Hoje a gente já vai começar a falar sobre os atributos de Deus. Como eu falei no vídeo passado, o primeiro atributo que a gente vai falar é sobre a individualidade de Deus, sobre Deus ser único. Deus é único. Então, antes da gente começar a falar, eu convido você de novo para a gente fazer a nossa oração, sempre com a invocação do Espírito Santo. Aproveito até para explicar isso, que talvez algumas pessoas não saibam, mas toda vez que nós vamos rezar, toda vez que nós vamos falar sobre Deus, é importante invocarmos o Espírito Santo, para que seja Ele que esteja com a gente, falando com a gente, pela gente. E não nós, não eu, Fernanda, mas Ele, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, como é que a gente começa falando desse atributo, né? Deus é único. Eu acho que só se a gente simplesmente fizesse a reflexão sobre a palavra único, a gente já podia parar de falar sobre esse atributo de Deus ser único. Porque é autoexplicativo, né? Quando a gente reflete em cima dessa palavra, ela traz pra gente uma definição irrefutável, né, do que é esse atributo. Então, o único por definição, ele já é singular, ele não é plural, né? Ele é um, ele não é dois. Então, a gente já tem uma explicação que poderia parar por aí. Mas a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, a palavra único, ela vem da onde? Ela vem do latim e ela quer dizer o quê? Isso mesmo, único, singular, notável, raro, querido, benquisto, tudo o que é realmente Deus, né? É o exclusivo, é a única pessoa que existe, é o único ser supremo que existe. Bom, partindo do princípio que ele é singular, então não há 2, não há 3, não há 4, não há 10. Há somente um. Há somente um ser absoluto. Não há outro. Com isso, eu acho correto afirmar também que não existem semideuses. Porque dentro da divindade perfeita de Deus, não cabe hierarquia de divindades, hierarquia de deuses. Existe um Criador, existe um Supremo, o restante é criatura. Então a lógica nos ajuda nisso, né? A compreensão e o entendimento de uma interpretação das palavras já nos ajuda nessa compreensão, né? Se eu afirmo que ele é único, eu excluo todo o restante, né? Não existe algo que caiba, que conviva com essa definição. Várias são as citações bíblicas que conferem pra gente essa certeza da confirmação da unicidade de Deus. Eu tenho uma que eu gosto muito, que também é de Isaías. Vocês vão ver que eu cito Isaías muito, é um livro que eu gosto muito, e que diz o seguinte, Isaías 44:6. Eis o que diz o Senhor, o Rei de Israel, sou o Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus fora mim. Para mim isso é conclusivo, né? Ponto. Acabou. E essa é a crença que a gente confessa, essa é a crença que, como eu, católica, confesso, que existe um único Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Nós professamos isso também no nosso creio. Quando a gente reza o nosso creio, isso é a primeira coisa que a gente fala. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Né? No Concílio de Latrão de 1215, no Papado de Inocêncio III, a Igreja declarou categoricamente, firmemente cremos e simplesmente confessamos que Deus é apenas um. E se retornamos ainda mais na história da Igreja, se a gente for para o começo da história da Igreja, na era patrística, e depois a gente pode falar mais na frente sobre as eras da Igreja, a gente pode falar sobre essa era também, que é muito interessante, a gente vai encontrar Tertuliano falando
E Tertuliano fala o seguinte: o ser supremo e excelentíssimo precisa ser único. Não pode haver igual a ele. Porque se houver igual a ele, ele não é mais um ser supremo e único. Né? Ele fica igualado a outras pessoas. Então não existe mais a supremacia. E não é esse o caso de Deus. Né? Ele não se iguala, ninguém se iguala a ele. Se alguém se igualar a ele, ele passa a ser um igual. Se existem iguais, ele deixa de ser único. Tá? Então é uma questão de razão até isso. Né? E Tertuliano afirma essa supremacia. Né? E o que é ser supremo? Né? Quando a gente fala que Deus é um ser supremo, é ser acima dos outros, é ser um soberano. Né? Quando a gente olha essa palavra, é isso que ela significa. E se outro for soberano, somente por ser plural, pela pluralidade da existência de mais pessoas soberanas, a soberana do outro é anulado. Né? Não existe vários reis de uma mesma nação. Existe o rei que está reinando e o outro rei que não está reinando. Né? Então, isso é uma questão de lógica para mim. Né? É um pensamento reto, um pensamento claro que não permite contradições. E aí, Santo Atanásio tem uma frase excelente para isso também, que para mim liquida qualquer dúvida também. Falar de vários deuses igualmente onipotentes é falar de vários deuses igualmente impotentes. Né? Se todos eles são potentes, se todos eles são poderosos, em algum momento o poder de um vai limitar o poder de outro. Em algum momento ele não vai ser único, em algum momento ele vai encontrar uma barreira, em algum momento ele vai encontrar alguém que é maior que ele, em algum momento ele vai ter alguém para conflitar com ele. E esse não é o caso de Deus. Então não cabe, isso é óbvio, isso é evidente. Né? Quando a gente fala da igreja, a igreja tem uma posição muito clara também sobre esse tema. Né? No catecismo da igreja, a gente tem também a declaração que a confissão da unicidade de Deus, que tem a sua raiz na relação divina, a igreja também tem uma posição muito clara sobre isso, né? Sobre a unicidade de Deus. No catequismo da nossa igreja, ela diz isso claramente. Vou ler para vocês aqui. A confissão da unicidade de Deus, que tem a sua raiz na relação divina da antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e igualmente fundamental. Deus é único, só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. Aqui a gente podia fechar, passa a régua, acabou, vamos para o próximo. Né? Como eu falei antes, a gente também professa isso bem de largada quando a gente faz a nossa oração do creio, que nada mais é do que uma afirmação categórica de toda a nossa fé. Né? E quando a gente fala isso, ele é o Criador do céu e da terra, dele vem tudo. E não ao contrário. Ele é a fonte. Né? Ninguém fez Deus. Deus fez tudo. Né? Ele é a origem, ele é a fonte. É dele que provém tudo que somos, tudo que temos. Né? Então, quando rezamos um credo, que é o credo niceno-constantinopolitano, tem um nome grande, mas ele é muito lindo, isso fica mais claro ainda. Tá? Ele começa assim, esse credo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor. É muito lindo isso, porque quando ele fala das coisas invisíveis e das coisas visíveis, a gente também amplia agora para as coisas materiais e para as coisas espirituais. Então tudo que nos circunda, tudo que orbita em volta da gente, seja o que a gente consegue ver ou o que a gente não consegue ver, veio dele. E se tudo vem dele e nada concorre com o poder dele, isso só pode afirmar e dar mais convicção à unicidade de Deus. Tá? O credo de São Atanásio traz essa convicção também, uma convicção imutável. Se você não conhece o credo de São Atanásio, eu vou deixar aqui para vocês conhecerem. É um credo lindo, ele tem 44 mais ou menos estrofes e é uma declaração de amor a Deus, é uma declaração da fé católica. Eu recomendo que você conheça, que você reze quando for possível, porque é de tocar o coração. Bom,
Com isso, eu termino a minha reflexão sobre esse primeiro atributo de Deus, da unicidade dele. Eu espero que essa reflexão tenha auxiliado vocês, para que vocês estejam sempre mais perto de Deus. E é isso. Muito obrigada, um abraço.